Já pensou em como o celular está acabando com a sua vida? Talvez você não tenha parado para se perguntar como isso acontece, mas talvez você já sentiu na pele a sensação de ter passado horas no seu celular sem saber o que você realmente estava fazendo. E depois perceber que ali você perdeu muito tempo, simplesmente mexendo no seu celular. A gente pode perceber que o celular ele tem tornado as pessoas muitas vezes descartáveis. Muitas vezes a gente toma o celular para ver as coisas e simplesmente quando temos ali alguém que pode entrar em contato conosco, nós simplesmente observamos o que a pessoa tem a oferecer a nós e podemos descartar aquela pessoa. Você já pensou sobre essas coisas? Sobre como o celular, a internet, as redes sociais têm destruído nossos relacionamentos? Existe um videoclipe no YouTube que fala muito sobre isso. A música se chama Are You Lost in the World Like Me, da banda Mob. Esse videoclipe, além da letra trazer essa situação, ainda tem o videoclipe ali que vai mostrar a situação ou no mundo paralelo em que apenas um garoto ali ele entende a real situação das circunstâncias e ele vê todo mundo apenas mexendo nos seus celulares e caminhando para algum lugar sem saberem necessariamente para onde vão, mas estão indo para algum lugar. A temática das redes sociais, celular, o impacto dele em nossas vidas, foi uma coisa que sempre me interessou. Eu lembro que eu já usei esse mesmo videoclipe, cenas desse videoclipe, passando esse videoclipe em algumas palestras, em algumas igrejas para jovens, justamente para mostrar o perigo das redes sociais, para mostrar a dificuldade que nós podemos vir a ter quando nós levamos as redes sociais a um patamar tão elevado que nós acabamos esquecendo das coisas que realmente importam. Esse videoclipe é muito interessante. Eu já vi ele muitas vezes e você pode observar e procurar aí no YouTube e você vai ver a mesma coisa que eu observei. É interessante também perceber que até na minha adolescência eu não tinha contato com as mídias sociais. Talvez você tenha passado pela mesma situação. Então eu sou da década de 90. Então, dependendo da sua condição financeira, você poderia até ter sido introduzido à internet mais cedo, mas não foi o meu caso. Talvez aos 16, 17, 15 a 17 anos foi que eu comecei a ter contato com celulares mais modernos, internet. Então, a gente faz parte, essa geração faz parte de um povo que está em um período e que viu esse período, essa cultura sem internet ser transformada. Coisas que para a geração que nasce nesse período de 2000 para cá, já nasce nesse mundo e muitas vezes não percebe como o mundo mudou, de, por exemplo, de uma década para cá, de uma década 2000 para a década de 90. Então é interessante como a gente percebe como a internet ela transformou a cultura em muitas formas, de muitas formas possíveis. Então é interessante perceber que se você tem contato com essa cultura, você vai se você nasceu nessa época, você vai perceber, talvez perceba a mesma coisa que eu, que nós participamos de duas épocas, de duas culturas. Você está ali vivendo em um contexto e de repente as coisas começam a chegar, tecnologias, internet, redes sociais, que fazem com que a sociabilidade mude. Era muito comum você ver as crianças sempre nas ruas brincando, obviamente com os pais, né, observando, mas brincando ali, conversando na calçada. Eu participei disso. Mas você percebe que as gerações atuais têm isso, mas parece que envolve muito agora as mídias sociais, envolve muito você ter seu celular ali para ser como se fosse uma parte de você ou um membro especial da família que você pode ali ter contato. E é interessante que a gente passa por isso. E você percebe que hoje em dia todo mundo está envolto nisso. Às vezes a gente sai, por exemplo, com amigos, ou na minha juventude saía com os jovens da igreja, e muitos ficavam ali nas mesas simplesmente com seus celulares. Aquilo já me incomodava. Mesmo que eu já tivesse o meu, mas aquilo já me incomodava, que eu não achava isso natural. Talvez por ter essa noção do que já aconteceu, de como eram as coisas, de como agora as coisas são. Parecia ser antinatural para mim. Talvez a cultura atual não veja isso como antinatural, obviamente, porque cresceu nessa cultura. Sobre o videoclipe em si, você vai perceber que nele todas as pessoas ao redor daquele garotinho parece que são zumbis. Você vê que todos estão ali caminhando para algum lugar.
e sempre ali encurvados, com a expressão semblante triste, olhando para os seus celulares e caminhando para algum lugar. E a gente percebe que os únicos momentos em que há uma diferenciação, que há cores, porque o videoclipe, na sua inteireza, é cinza, e os únicos momentos onde existe cores ali é quando as pessoas estão diante das suas câmeras. Você percebe que a moça está toda devastada, seu semblante está triste, possivelmente com alguma depressão, algo do tipo. Seu quarto está todo bagunçado, mas quando ela entra na câmera do celular, aquilo tudo se ilumina. Que cria cores, a visão dela é diferente, seu semblante é diferente, seu quarto é diferente, mas é apenas um recorte. E logo ela sai e volta para aquela vida comum. Isso acontece com a gente. O que eu percebo também nesse videoclipe é essa despersonalização do ser humano. Ali você vai perceber que o ser humano ele está sempre naquela condição de não se importar com o outro. Você percebe que o garoto tenta acordar as pessoas, puxa as pessoas, a família em redor da mesa, a criança, o bebezinho fugindo, e a família ali não está preocupada com a situação, estão cada um no seu celular. E aquela criança, aquele garoto tenta acordar as pessoas, mas elas não acordam. Ou seja, a gente fica alheio à vida do outro. A gente perde empatia com o próximo quando a gente vive nessa situação. Ninguém se importa com ninguém. Você percebe que naquele contexto de você estar sempre ali no seu celular, o que é mais importante é o que está ali no seu celular. Você percebe, por exemplo, num dos momentos mais tristes do videoclipe, quando aquela moça está em cima de um prédio, porque momentos antes no videoclipe ela está ali dançando de uma forma esquisita e as pessoas começam a rir dela. Não era o efeito que ela queria nas redes sociais. E as pessoas gravam e ela resolve fazer um ato terrível com a sua vida. E as pessoas estão gravando aquilo. Então as pessoas não estão se importando com a pessoa, estão se importando com gravar, com ter alguns likes ou algo do tipo. Você percebe que isso acontece na nossa sociedade. Não é nada que foge da nossa realidade. Talvez no videoclipe tenha ali e tenha uma maneira mais exagerada, porque é um videoclipe, é uma animação, mas condiz com a realidade. Quantas pessoas você não vê que sofrem acidentes, mas a primeira coisa que muitas pessoas fazem é puxar o celular para gravar. Vêem brigas e puxam o celular para gravar. Vem alguma coisa acontecendo e vão gravar o que está acontecendo com aquela pessoa para poder postar em algum grupo de notícias ou ou no seu site ou na sua rede social. E isso causa essa despersonalização no ser humano. É isso que acontece na vida real, que esse videoclipe, essa animação passa exatamente como as coisas realmente são. E você percebe que todos ali estão caminhando para um buraco. Todos estão indo para um precipício. Obviamente que o autor daquele videoclipe, Steve Cutts, ele não tem a visão teológica, ele não tem a visão bíblica. Mas nós sabemos que o celular pode desviar pessoas, pode afastar as pessoas de Deus. As redes sociais, você ter ali contato constante com o universo, pode afastar muita gente de ter contato com Deus, de ir para a igreja, de servir a Deus. Isso pode acontecer de fato. Você vai perceber também nesse videoclipe que o próprio tema da música, Are You Lost in the World Like Me, que significa Você está perdido no mundo como eu, significa muito claramente, nós nos colocamos no lugar daquele jovem. Talvez apenas no videoclipe, talvez nós sejamos viciados no celular, nas redes sociais. Mas naquele videoclipe nós somos aquele garoto que está tentando acordar as pessoas, tentando livrar elas do precipício. E a música faz essa indagação. Você está perdido, como eu, você está perdido nesse mundo como eu estou? As pessoas estão caminhando para esse fim, de ter as redes sociais como o ápice de suas vidas, de estarem ali expressando coisas que elas não são. Nós estamos perdidos no mundo. Até o personagem principal tenta acordar os outros, em algum momento ele espera a admiração. Lembre-se, se você vai pausar e ver, ou se você vai ver depois, quando ele está no metrô. E ali tem aquelas pessoas, tem aquele homem perturbando a mulher, e aí o que acontece é que ele imagina derrotando aquele homem e salvando aquela mulher e ganhando aplausos das pessoas, coisa que é apenas na imaginação dele. Logo ele é escorraçado para fora daquela cena. Então, até ele quer alguma espécie de admiração.
E muitas vezes nós criticamos pessoas que estão ali constantemente postando, mas o que de fato acontece é que nós estamos nutrindo em nossos corações muitas vezes uma inveja, porque aquela pessoa vive coisas que nós não estamos vivendo. E com certeza não é isso que Deus espera de nós, não é isso que Deus quer para nós. Você vai perceber também que ali existe um sentimento de urgência. As pessoas estão caminhando para algum lugar, as pessoas caem em bueiros e o jovem está ali urgentemente tentando acordar essas pessoas, só que elas não acordam. E há analogias ali também com o celular. Você percebe que em alguns momentos o celular é pintado ali naquela animação como uma prisão, o que pode acontecer de fato. O celular pode ser sua prisão. Você pode ter contato ali no seu celular com pornografia. E isso te viciar naquilo. Isso faz você esquecer de todo o resto e simplesmente estar ali no seu celular, escondido. Isso pode fazer com que você tenha ali, na palma de sua mão, algo que traz um orgulho para você, que traz uma noção de que você é mais importante do que você realmente é para as pessoas. E aí você nutre aquilo como se fosse realidade. O celular pode lhe aprisionar nesses sentidos e em muitos outros. O videoclipe passa isso muito bem. E a pergunta constante nesse videoclipe se repete: você está perdido no mundo como eu estou perdido? Isso acontece com a gente. Muitas vezes nós nos sentimos deslocados porque as pessoas estão fazendo coisas diferentes de nós. As pessoas estão tendo suas vidas e nós, o que nós alcançamos? Nós podemos nos sentir perdidos. E nós muitas vezes nos anestesiamos quando estamos ali no celular, simplesmente passando o feed, passando a próxima cena, a próxima cena, a próxima cena. Nos anestesiamos. É como Provérbios 27:21 diz: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. É quando você começa a postar coisas nas redes sociais para obter ganhos das pessoas. Esse não deve ser o nosso foco. Provérbios 27:20 diz: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Quando nós entregamos nossas vidas ao celular, nossos olhos nunca estarão fartos, pois estaremos sempre diante de coisas novas e cada vez mais rápido. E aí vai passando para nós aquilo. Além disso, Tony Hank, no livro A Guerra dos Espetáculos, excelente livro que fala sobre a nossa época, o nosso tempo, ele vai dizer o seguinte: um espetáculo é algo que captura a atenção humana, um instante em que nossos olhos e cérebros focam e se fixam em algo projetado para nós. Muitas vezes o celular é isso. É um espetáculo que nós participamos ativamente quando aparecemos, ou participamos de maneira mais passiva quando compartilhamos, curtimos, comentamos e vemos coisas de outros. Outra citação de Tony Hank nesse livro: de uma maneira profundamente viciante, existimos ao mesmo tempo como estrelas e espectadores, e as mídias sociais testemunham o poder desse duplo aspecto do exibir-se, uma intimidade recíproca que não é igualada pelo envolvimento com qualquer outra mídia, muito menos pela realidade. O videoclipe expressa isso muito bem. Nós estamos perdidos. Nós estamos voltados para a tecnologia, para o celular. E uma palavra que é colocada em um livro que fala sobre isso é tecnicismo. É quando você tem a expectativa de vida no seu celular, na tecnologia. Quando aquilo vai trazer o sentido para toda a sua vida. Quanto mais a tecnologia avançar, mais nós seremos pessoas melhores. O que na realidade não é. O avanço da tecnologia comprova que nós não nos tornamos pessoas melhores simplesmente por termos tecnologia. Você percebe isso? Quanto mais aumenta a tecnologia, quanto mais armas desenvolvidas existem. E quantas guerras já houveram? Então, não é necessariamente porque nós temos mais tecnologia que nós teremos mais evolução como pessoas. Não é bem assim. Acredito que esse videoclipe seja uma grande união de música e vídeo por causa da letra que a música passa sobre esse contexto em que nós estamos perdidos e buscando a atenção de outros. E o videoclipe em si, uma animação própria que, de maneira belíssima e impactante, mostra para nós o que acontece quando nós valorizamos nossas redes sociais, nosso contato com o celular mais do que o contato com outros seres humanos. E o que causa em mim é esse sentimento de que a gente tem se afastado cada vez mais das pessoas. Percebe a ironia? O celular, a tecnologia, as redes sociais
surgem para aproximar as pessoas que estão distantes, mas muitas vezes nós nos distanciamos dos que estão próximos, pois enquanto conversamos com pessoas de outras cidades, outros países, nossos parentes, nossos amigos mais próximos a gente tem de lado. Então, o celular, a rede social pode tirar isso de nós. Não é isso que Deus quer para nós, não é isso que Deus espera de nós. Se esse videoclipe causa essa sensação em nós de ver as pessoas como descartáveis, porque o celular tira nosso contato com outras pessoas. As redes sociais podem minar nossos relacionamentos pessoais. O que eu penso é que nós, como crentes, como cristãos, nós devemos ter em mente que se nós amamos os outros, nós podemos usar sim as ferramentas, as redes sociais, a internet da maneira correta. Nós não precisamos nos levar ao ponto de estarmos ali viciados naquilo. Nós podemos usar as redes sociais de maneira santa, de maneira própria, com o tempo devido, com moderação, evangelizando através delas, entrando em contato com pessoas que nós dificilmente vemos, usando de maneira sábia, usando as mídias para podermos ter mais conhecimento bíblico, ter mais conhecimento acerca da vida, usando as plataformas como o YouTube para poder ver coisas que nos edificam. E isso traz mais realização cristã para as nossas vidas. Nós estaremos usando a ferramenta da maneira correta e não agindo simplesmente por vícios ou simplesmente de uma forma que vai nos afastar de outros. Isso não é cumprir o mandamento de Deus, que Jesus resumiu em dois: amar a Deus e amar ao próximo. O celular pode tirar a nossa atenção de Deus, nós não estaremos amando a Ele. E o celular pode fazer com que a gente não trate as pessoas como objetos. E isso faz com que a gente não obedeça ao segundo mandamento, de amar ao próximo como a nós mesmos. Nós devemos então ter em mente que não podemos ser assim. E assim como aquele garoto que tenta despertar outras pessoas e vê, e nos olhos daquele garoto você percebe a preocupação com a situação dos outros, da mesma forma nós devemos nos preocupar com as situações daquelas pessoas que estão viciadas em redes sociais, no celular, e tentar despertar essas pessoas, apresentando a solução para os nossos problemas, que não é nos encher de maneira a satisfazer os desejos dos nossos olhos, a concupiscência dos olhos, e porque como nós vimos em Provérbios 27, os nossos olhos nunca se satisfarão. E também a arrogância, o orgulho que existe em nós, nunca vai se satisfazer. Quanto mais pessoas nos louvarem, mais nós queremos louvores dos homens. Isso não deve ser o foco de nossas vidas. Assim como aquela criança, aquele garoto que tenta despertar outros, a minha intenção é tentar despertar você, para que você use menos o celular de maneira imprópria, de maneira viciante, e use ele mais como edificação para a sua vida. E que você desperte outros também, que sejamos como aquele garoto nesse videoclipe que tenta despertar outras pessoas. Espero que esse vídeo tenha lhe edificado de alguma forma. Que o Senhor te abençoe. Se você gostou, curta, comente, compartilhe com alguém. Deixe nos comentários o que você achou. Que Deus te abençoe.